Olá, tudo bem com você? Esse mês de dezembro nós vamos falar algumas coisas interessantes sobre o Natal. Então, uma parte da teologia do Natal. Eu queria falar com você, e se você está aí me ouvindo e me vendo, você também pode passar para alguns amigos, pedir para o pessoal fazer seu like lá no YouTube da igreja, né? Tem lá o culto, tem as programações, eu tenho certeza que isso vai abençoar outras pessoas que não conhecem a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Lucas, um empreendedor do reino. Quem era esse Lucas? Colossenses, no capítulo 4, no versículo 10 a 14, diz assim, Colossenses 4, de 10 até 14, diz, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca da qual já recebestes mandamentos, e se ele for ter convosco, recebei-o. Jesus chamado Justo, os quais são da circuncisão, são esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. Para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servo Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vós conserveis firmes, perfeitos e consumados com toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, pelos que estão em Hierápolis. Aí, saúdo-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então, quem é esse Lucas? Esse Lucas é o escritor do Evangelho, e nós vamos ver um pouquinho, sobre a sua teologia, sobre aquilo que ele nos ensina, como esse homem é o empreendedor do reino de Deus. Então, Lucas, ele tem uma profissão que a gente acabou de ver aqui no texto, que ele é médico. E ele teve muitas maneiras de ajudar, além de ser um historiador, e um cara que na época tinha educação superior, e provavelmente ele tem estudado em Tarso. Ele foi usado pelo Espírito Santo, para escrever, interessante, e contribuir com mais da quarta parte do Novo Testamento. Vê que Lucas escreveu o livro de Atos inteiro, praticamente, quase, E agora, Lucas era um homem gentil e ele não falava a língua hebraica. E veja assim, e tornou isso conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de que maneira que na própria língua deles esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Então, o Lucas, ele era um historiador e ele não falava a língua hebraica e ele escreveu lá, logicamente, em grego, Lucas fez 2 viagens missionárias com Paulo e uma no fim da carreira de Paulo. E segundo a sua própria narrativa lá em Atos 16, versículo 10 a 18, nessa viagem para a Europa, em Atos capítulo 20, de 5, 21 a 18. Então, Atos 16, 10, 18 e Atos 25, de 21, 5 a 21 a 18. E essa termina em Filipos. E também Atos 27, 1, de 28 a 16. E o Atos 21, de 28 a 16, essa viagem para Roma. E por que você e eu sabemos que a gente percebe que foi ele que escreveu, não é? Porque a palavra que ele usou é a palavra nós, É a palavra nós. Veja lá no versículo, estes nos procederam esperando-nos em Troade. Esta é uma cidade. Então olha lá, nos. Então essa palavra significa que ele estava lá junto
nessa viagem. Ele não está fazendo uma narrativa de algo que aconteceu e ele não estava presente, mas ele estava presente. E diz assim: no dia seguinte, Paulo foi convosco a encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago. Então, no dia seguinte, lá em Atos capítulo 21, 18, Paulo esteve junto e Lucas também estava ali. Então, Lucas é um amigo inseparável de Paulo, um amigo que andou com Paulo nas suas viagens, cuidou de Paulo. E como se determinou que havíamos, olha novamente aí, de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos e um centurião por nome Júlio, da corte de Augusta. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Paulo fez algumas viagens missionárias e algumas viagens sofreu até naufrágio. E em uma dessas viagens, no final, ele já estava preso, né? E olha outro texto que nós vemos que Lucas está junto. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Então, esse médico é um acompanhante de Paulo. Cara extraordinário, né? Na carta de Paulo, lá em Filemão capítulo 1, verso 24, ele dá um outro título a Lucas, que é cooperador. Diz assim, olha, e Marcos, Aristarco, e Demas e Lucas. Então todo esse pessoal aqui são um grupo que trabalhou com Paulo. Meus cooperadores de trabalho também enviam saudações. Paulo tinha alguns parentes, irmãos que ajudavam ele. Agora, Demas é uma pessoa que, se você vai descobrir que ele fala, Paulo, né? Diz assim: Demas, o que amou o presente século, me abandonou. Então, Demas foi um desses que, infelizmente, abandonou Paulo no caminho. E você não faça isso, né? A Bíblia fala sobre a perseverança dos crentes, dos cristãos. Então, a perseverança significa que você vai ficar até o fim. Então, nós temos muitos relatos do Novo Testamento de heresias, dos gnósticos e tantas pessoas que acabaram se desviando. E hoje também as pessoas têm se desviado, não é? Do Evangelho, para ouvir um Evangelho que eles querem, não o Evangelho de Deus, né? Lucas dedicou os 2 livros do Evangelho, Lucas 1, 3 e Atos capítulo 1, verso 1, ele dedicou a Teófilo. Então esses 2 livros foram dedicados a Teófilo. Diz lá, olha, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então Lucas escreve e ele diz assim, né, lá em Lucas capítulo 1, o Evangelho de Lucas: ó excelente Teófilo. E depois em Atos também, que é Atos dos Apóstolos, é toda a história da igreja primitiva. Ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Provavelmente, como algumas cartas foram perdidas, e ele fez esse primeiro tratado, mas outros tratados foram feitos, né? Ele diz aqui. Agora, com o passar do tempo, muitas
desses escritos, infelizmente, foram perdidos. E como na própria biblioteca da Alexandria, que foi queimada, então muitas coisas se perderam. Mas esses ficaram que o Senhor deixou para a gente ter. Agora, quem é Teófilo? Teo, Deus, Filo, amigo de Deus. Então, esse homem era um amigo de Deus. Então a gente não sabe exatamente se foi escrito a uma pessoa ou aos amigos de Deus, não é? Então, não temos uma ideia. Se foi escrito a um tratado, foi escrito essa história aos amigos de Deus, somos nós, né? Todos nós. E se Lucas resolveu escrever ao Teófilo, talvez ele quisesse que esse homem se convertesse. Talvez se ele não conhecesse a Deus. A sua preocupação era com pessoas marginalizadas. Interessante, né? Que Lucas, ele procurava, talvez por ser médico, e ele não tinha essa visão judaica, né? mas ele tinha uma visão gentílica. E ele, então, nos seus escritos, ele deixou coisas que os outros evangelhos não deixaram. Então nós temos lá Marcos, Mateus, Lucas, João. Então cada um desses evangelhos são chamados sinópticos. Eles foram escritos para determinadas pessoas. E aos gregos, aos gentios, não é? Ao próprio judeu. Mas Lucas, ele se preocupa em olhar para os marginalizados da sociedade daquela época. Então, por exemplo, ele fala sobre a parábola do bom samaritano. É o único que fala sobre isso. As mulheres de baixo status social do Império Romano, elas eram destituídas de dignidade. E havia também os judeus com pensamento judaico, diziam que era eles tinham uma oração, né, que diziam assim: bendito sejas, ó Deus, que não me fizesses um escravo, um gentil, uma mulher. Então, quando alguns desses judeus mais conservadores daquela época, eles oravam assim: ó Deus, obrigado, porque eu não nasci escravo, não nasci mulher e não nasci gentil. Então, nesse contexto cultural, o que acontece? Lucas, na sua teologia, ele vem mostrar o que Jesus tinha de amor pelas pessoas. Então, quando Jesus começa o ministério. Lucas é o único que conta a história de Isabel, né? Ele fala de Isabel. Ele fala da cura da sogra de Pedro. Olha como é que é interessante. Lucas fala de Maria, fala de Ana, Lucas fala da viúva de Naim, ele fala de Maria Madalena, de Susana e outras mulheres que seguiam Jesus, como Marta e Maria, que eram as duas irmãs de Lázaro. E Lucas retrata a mulher do fluxo de sangue, que é uma mulher também marginalizada naquela época, porque ela era considerada imunda por essa situação que ela tinha na decorrência da sua vida. Havia gasto todo o seu dinheiro, havia gasto toda a sua fortuna que ela tinha, talvez, não sei se era muito, mas com médicos, mas ela continuava com aquele fluxo de sangue. E isso precisou, não é? Ela tocar lá nas vestes de Jesus para ser curada. Interessante, doentes. Como Lucas é um médico, ele tem um interesse maior do que os próprios evangelistas nos seus escritos. E ele então, Lucas trata uma coisa diferente. Lucas trata como médico a compaixão pelos doentes. E ele então cita, não é? Assim, aquelas doenças que eram tratadas da época e não tinha, às vezes, a cura. Então, por exemplo, a cura do jovem lunático. Então, Lucas, ele fala desse jovem lunático. E é o único que fala. A cura dos 10 leprosos.
somente ali que fala que somente o samaritano que voltou para agradecer. Então, lunático era uma pessoa que como se fosse uma pessoa fora da circunstância normal da sua mente, né? E esses leprosos que eram excluídos da sociedade, viviam longe. Se você não assistiu um filme antigo, assista, chama Ben-Hur. É muito bom esse filme, vale a pena você assistir. Então esses leprosos, a doença de hanseníase, eles ficavam fora da sociedade. A lepra é uma doença contagiosa naquela época e até hoje, mas hoje temos a cura, graças a Deus, né? Então a pessoa perdia o nariz, perdia as cartilagens, perdia os dedos. E essas pessoas, então, quando chegavam, elas tinham que gritar: imundo, 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 porque eles chegavam perto das cidades, então eles gritavam bem alto e as pessoas sabiam que eles estavam com aquela doença, então não se aproximavam deles. Mas interessante que Lucas diz que foram 10 curados, somente um que não era judeu e que era samaritano, que não era uma pessoa ali do meio deles, voltou para agradecer a Jesus, né? Cego e mudo. Jesus curou o cego e mudo e Lucas fala sobre isso também. Impuros. Lucas vê um grande prazer no ministério de Jesus em romper barreiras de relacionamentos sociais. Aquelas pessoas que eram consideradas pecadoras, impuras, que o judeu não comiam com ela, o judeu não sentava na sua mesa, Jesus sentou e comeu com eles. E por isso que Jesus foi chamado, né, de comilão e beberrão, porque andava com os pecadores. Então, Lucas, ele trabalha na sua teologia, no evangelho total, sobre a cura de diversas enfermidades, mas Jesus também se aproxima e Lucas fala dos impuros. Então, e Lucas fala do grande prazer que Jesus tem de chegar nessas pessoas, seja uma mulher prostituta, seja o cobrador de impostos, seja a pessoa que Jesus vai jantar ou almoçar com ela, como Zaqueu, né? Que era um cobrador de impostos, que era o Zaqueu publicano. E então Jesus, ele salva aquele homem e vai ainda jantar na sua casa. E Lucas fala do filho pródigo, não é? O filho pródigo é um desprezo naquela época para a sociedade, porque o filho que abandonava o seu pai, ele era deserdado, e se ele voltava para casa, ele tinha que ficar ali, acho que 7 semanas ou 7 dias, não me lembro agora, vestido de pano de saco na frente da casa para todo mundo zombar, porque ele desprezou o pai. E aquele moço ainda pediu a herança, quer dizer, desejou que o pai morresse, né, em vida, para receber a sua herança. E foi lá comer comida de porcos, que era terrivelmente, que os judeus até hoje, né, eles têm na sua lei, e eles não comem a comida de porcos. Aliás, perdão, não come porcos, né? E aquele homem foi comer a comida de porcos. Então, olha, Jesus, ele fala desse homem. E Lucas fala também do filho pródigo. Os fariseus santos impuros, Lucas trata com isso, da impureza. A mulher de fluxo de sangue, que eu já disse para você. Mas Lucas também trata sobre ricos e pobres. Lucas mostra uma preocupação imparcial com as pessoas em ambos os polos da escala econômica. Então, Lucas trata no seu evangelho ricos e pobres. Então, por exemplo, o Lázaro, o rico, morreu e foi para o Hades, que a Bíblia fala inferno. E o Lázaro, que morreu e foi para o seio de Abraão, o paraíso, que é o céu. Então, aí Lucas vai tratar sobre esse tema. Esse homem, ele não vai para
para o inferno porque ele é rico, porque ele não despreza, na verdade, né, Lázaro. Interessante isso, que ele não despreza. Lázaro fica ali na porta da sua casa e até alimentado com as migalhas, mas o problema era não conhecer o Senhor. Também a viúva que entregou tudo o que tinha. Lucas fala dessa mulher lá na porta do templo e diz essa mulher, Jesus diz assim, olha os ricos aí, eles estão dando sobra, mas essa mulher deu tudo o que tinha. Também Lucas retrata do jovem rico, retrata esse jovem rico que foi até Jesus e Jesus admirou e amou aquele rapaz, amou tremendamente, mas aquele rapaz não conseguiu seguir a Jesus. Por quê? Jesus disse para ele uma palavra, olha, vende tudo que você tem e segue-me. E aquele rapaz disse que seguia Jesus, seguia as leis daquela época, mas ele tinha um coração voltado, né, para a sua riqueza. Lucas então trata dos impuros, dos ricos e pobres e da oração. Lucas ele tem um interesse em comum pela oração. É uma característica de Lucas. E ambos os volumes que nós temos, tanto de Atos como de o próprio Evangelho de Lucas, a gente percebe que Lucas tem interesse na oração. E ele repete muitas vezes sobre a oração. E somente Lucas dá detalhe de Jesus em oração no Getsemane e na cruz. Só Lucas que fala sobre a oração de Jesus lá no Getsemane e na cruz. Então, a gente percebe que Lucas, ele tem uma atrativa, não é? Totalmente diferenciada em relação a essas coisas. Então eu coloquei aqui para você, rapidamente, para você ver lá, né? Para a gente dar uma recapitulada. O único que conta a história de Isabel, cura a sogra de Pedro. Ele fala de Maria, Ana, a viúva de Naim, Maria Madalena, Susana e outras mulheres que seguiam Jesus, Marta e Maria e a mulher do fluxo de sangue. Ele cura o jovem lunático, a cura dos 10 leprosos, que somente o samaritano que voltou para agradecer o cego e o cego e o mudo. Zaqueu publicano, que foi salvo e Jesus foi comer na casa dele. O filho pródigo, os fariseus, santos e impuros e a mulher do fluxo de sangue. O rico e o Lázaro, a viúva que entregou tudo que tinha em contraste com os ricos que davam as sobras. O jovem rico que foi até Jesus e não o seguiu porque amava mais as riquezas. Então eu fiz aqui um pequeno resumo aí para você, não é? E o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, ele, no verso 39 a 46, ele diz o seguinte, olha, Lucas 22, 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não se faça de mim, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo ao céu que confortava, e pondo agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu estive 2 vezes, não é? Nesse local onde Jesus esteve orando, lá em Israel. Pelas 2 vezes eu estive ali pensando e meditando no Jardim da Oração, Getsemane e Jardim das Oliveiras. Assim, é muito impactante, né? Você andar onde Jesus andou, você pisar onde Jesus pisou.
e você colocar as mãos ali onde Jesus supostamente, né, se dobrou e ajoelhou e orou e fez essa oração. Então Lucas é o único que relata essas orações, né? Então, para a gente pensar aqui nesse final de Lucas, nessa aula sobre a vida de Lucas, ele nos ensina uma grande lição, né? Que o trabalho do Senhor e a divulgação do seu evangelho é mais eficiente quando nós trabalhamos em equipe, em time, né? Frutificando. Então, trabalhar sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Eu estou aqui fazendo esse vídeo, mas tem alguém me ajudando aqui, que é o Felipe. Mas depois ele vai formatar, ele vai me ajudar. E você percebe, por exemplo, que Paulo nunca trabalhou sozinho. Sempre teve alguém para junto estar dele, fazendo o trabalho. Ou com equipe, Paulo teve muitas equipes. Então o trabalho, ele precisa de equipe. E é isso que acontece no Evangelho de Lucas. Lucas sempre está mostrando que uma coisa para frutificar, precisamos de pessoas. Quando nós colocamos a nossa vida no serviço de Deus, a fim de que possamos frutificar, com certeza, obteremos resultados mais duradouros. Então, o Lucas, ele poderia ter parado. O cara é médico, eu vou ganhar dinheiro. Mas Lucas não, ele acompanhou Paulo, ele foi o amigo de Paulo. Ele escreve tudo isso que você tem hoje. Então, você pode usar o seu talento, o seu trabalho para frutificar a profissão que Deus te deu. Olha que maravilha que Lucas deu para nós, não é? Lucas foi incrível. E nós temos assim, por exemplo, o relato de Moisés, de pessoas que estavam trabalhando, envolvido com certas coisas. Então Deus procura pessoas que não sejam preguiçosas, desocupadas, mas pessoas que elas queiram fazer algo para Deus. Então Deus procurou várias pessoas. Por exemplo, Moisés estava ocupado com o rebanho de Jetro, do seu sogro. Ele não estava lá vendo navio sem fazer nada, não. Ele estava cuidando do rebanho. Gideão estava debulhando trigo junto ao lagar de vinho, quando Deus o chamou. Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de boi. A Bíblia é bem clara, ele não era um cara que estava sem fazer nada. Envolvido no trabalho de Deus, mas estava ali arando a terra. E olha, cuidar de 12 juntas de bois não era fácil, não. Depois Deus disse para ele assim, olha, agora você pega isso daí, queima tudo, né, esses arados, essas juntas, porque você vai só me servir agora. Saul estava procurando as jumentas do seu pai, quando ele foi chamado. Davi estava pastoreando o rebanho do seu pai. Neemias estava servindo o vinho ao rei, quando Deus o chamou para ele ir lá fazer o trabalho de restauração dos muros. Pedro e André estavam lançando as redes no mar. Eles tinham uma companhia de pesca. Tiago e João estavam, interessante, remendando as redes, preparando para sair. Então nós vemos aqui que todos esses homens foram chamados, não é, para o trabalho. E você também deve pensar nisso. Então, quero só terminar pensando alguma coisa. Como eu posso usar o meu talento, a minha profissão para frutificar, para abençoar o outro? Não podemos achar desculpas, né, para Deus. Qual é o maior legado do médico amado chamado Lucas?
Eu acho que o maior legado é que Lucas não foi voluntário, mas foi discípulo. O voluntariado, essa palavra que eu acho que a gente não deveria usar na igreja, jamais, mas a palavra que a Bíblia nos ensina é servo, doulos, escravo. Eu era escravo do pecado, o Senhor me libertou das garras de Satanás e me transformou transportou, em Efésios, para o reino da luz. Então eu estava vivendo no reino de Satanás. Então esse transporte espiritual pela fé, nós passamos a ser filho da luz, filho do reino, filho de Deus. O reino cresce em nós para a gente produzir vida para as pessoas. Então nos tirou de uma escravidão para a morte e nos colocou uma escravidão diferente, de obediência, de amor, porque eu vou reconhecer essa graça, para a vida eterna. Então eu considero, como esse médico, que ele entendeu que ele não era um voluntário. Porque o voluntário, ele vem a hora que ele quer, ele faz quando ele quer e no momento que ele quer. Mas o discípulo é aquele que rema, é aquele que faz a vontade de Deus. Lá nos navios daquela época, eles usavam os remos, né? Então era sincronizado. Essa palavra sincronização, né? Ela tinha que estar. Às vezes eles batiam e a pessoa ia no remo. Então nessa sincronia eles davam o ritmo para remar, mais rápido, menos rápido. Então quando o navio queria virar para um lado, remava de um lado só. E ali aquele pessoal a maioria deles eram escravos, né? Eles estavam ali fazendo aquilo obrigatoriamente falando, né? Mas eles tinham essa sincronia para que o navio pudesse alcançar. Então, qual é a diferença? Lucas é cooperador. Ele não é um voluntário. Lucas é discípulo. Ele está sob uma missão de Deus. E essa missão ele entendeu que era o serviço a Deus e o seu reino. Então nesse Natal pensa bem nisso, né? Que missão você tem? Que submissão você tem? Então se você é um voluntário, sou um voluntário lá da Igreja de Jesus, então a gente não vai poder, a igreja não pode contar com você nunca, infelizmente. Mas se você é um discípulo, você se tornou um escravo em amor a Jesus, a igreja dele vai contar com você, o reino de Deus vai contar com você, a sua profissão, seja médico, seja professor, seja uma pessoa mais simples, qualquer profissão, engenheiro, torneiro mecânico, coletor de lixo, não importa. Você vai usar tudo isso para o reino de Deus, para o serviço do Senhor. Mas quando a gente não entende isso, a gente é apenas voluntário, Deus não vai poder contar conosco em nada. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. E você pode fazer algumas perguntas aí, tá certo? Se você tem alguma dúvida e eu puder te responder, você use aí o e-mail da igreja ou use o WhatsApp. Grande abraço, shalom para você, fique em paz.